Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. A Europa diz que é mesmo a última oportunidade. Os líderes europeus dão 5 dias à Grécia para apresentar propostas conclusivas e encontrar uma solução. Domingo, a Cimeira do Euro e Conselho Europeu com um aviso em pano de fundo. A Europa está a preparar o cenário de uma saída da Grécia do euro. Ao detalhe. 48 horas depois do não no referendo, a Grécia continua sem um acordo e pouco mudou na vida dos gregos. Esta terça-feira, o Eurogrupo não serviu de quase nada, depois de o novo Ministro das Finanças se ter apresentado na reunião de mãos vazias, sem medidas concretas para mostrar aos parceiros. Mais tarde, a Cimeira dos 19 líderes da zona euro também não fechou nenhum acordo, mas deixou avisos sérios e, sobretudo, o último dos deadlines. A Grécia tem até domingo para apresentar propostas conclusivas. The stark reality is that we have only 5 days left to find the ultimate agreement. Until now, I have avoided talking about deadlines, but tonight I have to say it loud and clear that the final deadline ends this week. All of us are responsible for the crisis and all of us have a responsibility to resolve it. O presidente do Conselho Europeu admitiu que a falta de um acordo vai afetar toda a Europa, mesmo em termos geopolíticos, mas o presidente da Comissão Europeia diz-se preparado para tudo e não exclui nenhum cenário. The Commission is prepared for everything. We have a Brexit scenario prepared in detail. We have a scenario as far as humanitarian aid is concerned, and that's the scenario I most prefer, a scenario how to deal with the problem now, keeping Greece as a member of the euro area. I'm strongly against Brexit, but I can't prevent it if the Greek government is not doing what we are expecting the Greek government to do. Domingo, há uma última cimeira. É o tudo ou nada para os credores e Atenas encontrarem uma solução para evitar a saída da Grécia da zona euro. Die Herausforderung für Sonntag wird sein, festzustellen, ob es dann die Voraussetzungen für die Aufnahme von Verhandlungen gibt. Ja oder nein. Nicht mehr und nicht weniger. Apesar de todos os avisos, Alexis Tsipras parece sair contente da cimeira, mas consciente do que aí vem. Η συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα. Η διαδικασία θα είναι γρήγορη, θα είναι ταχύτατη, ξεκινάει από τις επόμενες ώρες με στόχο να έχουμε καταλήξει μέχρι τέλος της εβδομάδας το αργότερο. Alexis Tsipras tem muito para fazer em muito pouco tempo. Precisa agora de entregar uma proposta melhorada aos credores. Tem de resolver a questão do pagamento ao BCE. Precisa ainda de fazer o pedido oficial para o terceiro resgate. Mas precisa, sobretudo, de devolver uma vida normal à Grécia e melhor, se possível. Foi por isso que o povo grego disse não ao referendo. Depois de 5 meses de resistência, o sprint final é duríssimo. É uma notícia de última hora. Alexis Tsipras acabou de anunciar que vai enviar hoje o pedido de resgate ao Mecanismo Europeu de Estabilidade e que nos próximos 2 ou 3 dias o governo grego vai apresentar novas propostas aos credores. E para debater a atualidade informativa são nossos convidados os economistas Hélder Oliveira e Mariana Abrantes de Sousa. Muito bom dia aos dois. Mariana Abrantes de Sousa, ontem o Eurogrupo e a Cimeira terminaram sem qualquer desenvolvimento neste caso da Grécia. A Cimeira, estas reuniões voltaram a ser adiadas, a solução adiada. Não seria de esperar que o novo Ministro das Finanças grego tivesse apresentado algumas propostas nas reuniões de ontem? Olá, bom dia, Inês. Bem, o senhor estava em funções há horas, portanto não sei o facto de que ele tem estado a acompanhar e talvez até a liderar as negociações lhe permitisse ter já um plano para apresentar, mas mesmo que ele tivesse o plano, certamente não tinha a aprovação interna. Estas coisas levam tempo. E todo este processo de definir datas limites uma atrás da outra, de riscos na areia, etc., é um processo para tentar criar pressão. E o referendo foi um processo para tentar descomprimir a pressão sobre os gregos e neste momento eu acho que a pressão agora está bastante mais equilibrada do que estava antes,
porque havia a pressão sobre os devedores, não havia grande pressão sobre os credores, agora também há uma pressão sobre os credores. E uma das coisas que eu acho que tem que se distinguir é o default da saída do euro. O que está em causa é se a Grécia pode reembolsar tomando crédito de novos credores, portanto, um novo bailout, para reembolsar os credores anteriores, ou se os credores anteriores vão ter que assumir eles a perda. Isso faz lembrar aquele ditado português que, enquanto o bailout vai e vem, folgam os credores, não é? Porque o dinheiro vem de um lado e passa para o outro. Neste momento, eu acho que o referendo deve ter sido um aviso à navegação em várias capitais europeias e, portanto, espera-se que, se há uma solução possível, que haja bom senso em encontrá-la. E isso não é claro que que haja uma boa solução possível. Vamos ver. Hélder Oliveira, para financiar o novo resgate, os países do euro deram até de Tsipras ao final da semana para apresentar aqui propostas que sejam realmente eficazes nesta crise, um plano credível e viável. Esta nova cimeira ficou agendada para domingo. Considera que desta vez é mesmo esse o dia D? Bem, nós estamos perante uma situação, temos dito isso aqui, sistematicamente extremamente complexa, particularmente a partir do momento em que eu imaginei que na outra semana antes do referendo, iria haver um acordo entre os credores entre a União Europeia e a Grécia. O facto é que isso não aconteceu e avançou-se para o referendo, que foi um momento de grande tensão a nível europeu. O resultado do referendo, devo dizer que me surpreendeu. De facto, estava à espera de um resultado um pouco diferente, dada a situação que se viveu na Grécia nos últimos dias antes do referendo, em que se sentiu que havia uma crise violenta, os bancos estavam fechados, enfim, começou a haver falta de alguns géneros, as pessoas não recebiam as suas reformas, enfim, tudo isso, pensei que isso teria algum efeito negativo na forma como os gregos respondiam ao orçamento. Foi um ato de coragem do dos meu gregos? ponto de vista também houve alguma precipitação dos dirigentes europeus que queriam o sim, mas não deviam dizê-lo daquela maneira tão clara, deviam ser um pouco haver ali uma questão de contenção para evitar que houvesse depois o confronto entre aquilo que diz a Europa e aquilo que diz os gregos. O meu ponto, inclusivamente, digamos, a complexidade de tudo isto, que é difícil de seguir pelo meio da confusão das opiniões e do próprio processo, tem a ver também com uma coisa que está a acontecer na Europa e que muitas das pessoas que reagiram muito favoravelmente àquilo que foi um ato de coragem dos gregos, né, que, como os da minha geração, eu dizia há pouco isso à Mariana, eu ainda acredito também nos amanhãs que cantam e, portanto, há muita gente influenciada pelos amanhãs que cantam e quando há realmente uma atitude surpreendente, como foi esta da posição dos gregos face, digamos, àquilo que era um ultimato um pouco da Europa, todos achamos que realmente foi um ato de coragem. Simplesmente isso está a ter efeitos perversos em outros países. Quando se disse que se devolvia ao povo grego a democracia, né? Suponha que agora em outros países que têm que fazer empréstimos à Grécia se devolve ao povo a palavra através de referendos. E o que é que vai acontecer? Porventura, em muitos países vai-se dizer não. Portanto, há realmente aqui elementos que por vezes não são previsíveis por parte das pessoas que acompanham, digamos, a complexidade política deste processo. Eu sou um otimista impenitente por diversas razões, algumas das que expliquei há pouco à Mariana. Sou um otimista impenitente e eu acredito de facto na Europa e acredito que Tsipras neste momento tem o poder, tem a capacidade, e depois, aliás, do acordo que conseguiu estabelecer com os demais partidos, incluindo os da oposição, tem a capacidade para apresentar um programa que pode ser aceite pelos parceiros europeus. Vamos ver se isso acontece ou não, mas eu acho que seria realmente terrível que não houvesse um acordo
relativamente à Grécia. E eu acho que isso vai acontecer, que esse acordo vai acontecer, é um acordo de última hora, embora seja muito difícil. De qualquer modo, pode ser que esse acordo seja um pouco mais favorável. Por exemplo, o Tsipras apresentou uma proposta já depois de anunciar o referendo. E essa proposta, todos disseram, não a conheço em pormenor, mas pode ser que essa proposta seja uma base concreta para se chegar a um acordo. Esperemos que sim. Mariana Abrantes de Sousa, os líderes europeus admitiram também estar preparados para um Grexit. Parece-lhe que esta é uma possibilidade mais real agora? Bem, eu acho que é uma possibilidade que tem que estar em cima da mesa, porque, vejamos, a Grécia não é o primeiro país a votar não numa proposta que tenha a ver com o euro. A Dinamarca votou para se ficar fora do euro, já houve outros países que tiveram referendos e votaram não. E a curiosidade é que geralmente são países pequenos. E resta saber o que é que a Dinamarca viu no euro que os outros países pequenos não viram. Nós temos o euro a eurozona é um grupo de países muito desequilibrados com a convergência que houve no início do mercado único. Está-se a esvaziar e agora estamos em franca divergência e isso não é sustentável e eu temo que não seja sequer reversível, porque as forças que estão a atuar no mercado europeu é para os países se afastarem cada vez mais. Isso vai tornar o euro insustentável. E uma das coisas que eu acho que nós deveríamos recordar é que o objetivo, o euro não é um fim, é um meio. Nós queremos estar no euro, queremos estar na moeda única, queremos estar no mercado único porque isso vai promover a nossa prosperidade. Ou então eu vou dizer, quanto é que eu estou disposta a pagar para ficar no euro? A Grécia já perdeu 25% do PIB. Está disposta a perder outros 5, 10% do PIB para ficar no euro. Portugal perdeu 5 ou 6% do PIB. Estamos dispostos a perder mais 20% do PIB para ficar no euro? Eu acho que o euro tem que nos servir a nós, não somos nós que vamos servir o euro. E no caso de uma saída, a consequência não seria pior? Para as próprias economias? O que dizem os economistas, que é diferente do que dizem os jornalistas financeiros, mas os economistas especialistas em a teoria de comércio internacional e de uniões alfandegárias e de uniões monetárias é que o impacto imediato de uma saída é muito negativo, mas os países depois recuperam. O impacto de um default, houve outros países que tiveram default, o próprio Peru teve um default inclusive ao Fundo Monetário. Neste momento o Porto Rico, que é um território sob domínio americano, está à beira de um default. A Grécia pode estar à beira de um default, mas já está na bancarrota há muito tempo, porque a Grécia está na bancarrota desde 2005, 2007, quando se sobreendividou, em que, portanto, ficou com dívida insustentável. A questão que se põe, primeiro há a questão da gestão imediata da crise, das pessoas serem socorridas, de haver algum equilíbrio e o país não entrar mesmo num espiral totalmente negativo. Mas depois há uma questão de como é que um país, é uma economia frágil, e no euro, sem praticamente nenhum dos instrumentos da política económica que costumava ter, como é que uma economia tão fragilizada como essa se vai conseguir progredir e voltar à prosperidade dentro ou fora do euro? E é isso que está em causa. Eu compreendo que os credores têm os seus vencimentos, querem receber o seu dinheiro e, portanto, querem que a Grécia contrate novos créditos, um bailout com um terceiro grupo de credores para reembolsar o segundo grupo de credores que reembolsou o primeiro grupo de credores, e o original. Portanto, já os grupos de credores vão se sucedendo. Eu compreendo que haja essa pressão, a data limite para os credores, mas a data limite é para os credores. Para a Grécia, o que o governo da Grécia está... Eu acho que o povo grego chamou a atenção ao próprio governo, é como é que nós vamos sobreviver a longo prazo, dentro ou fora do euro. O euro não é a solução. Se o euro não é a solução,
o que é que um país deve fazer, que sacrifícios é que o país deve continuar a fazer só para dizer que estou na moeda única? Eudora Oliveira, parece-lhe que a posição negocial do governo grego face aos credores saiu reforçada ou enfraquecida deste referendo? Há aqui sentimentos mistos, não é? Mas eu, a propósito de sentimentos mistos, queria dizer que, enquanto a Mariana tende a admitir que o euro é uma moeda que vai acabar, eu tendo a admitir que o euro tem que ser reforçado, porque o facto de nós termos perdido a nossa competitividade num determinado momento histórico foi porque o euro, enfim, faltou-lhe elementos essenciais e, portanto, toda a gente hoje reconhece isso e, portanto, o que se trata neste momento é prosseguir uma batalha no sentido de que o euro prevaleça como uma moeda única, europeia, mais forte e que haja um caminho para uma coisa que é muito discutida a nível político, que é o Estado Federal Europeu. É difícil, mas é algo que temos que efetivamente tentar ultrapassar. E é nesse sentido que eu acho que esta crise pode ser criadora, não é? E, portanto, nesse sentido, é possível que, de facto, a Europa seja levada a pensar que, de facto, é necessário encontrar caminhos novos. E os caminhos novos exigem reformas profundas, não apenas da parte daqueles que, efetivamente, ou de atitudes diferentes, não apenas daqueles que devem fazer reformas porque têm situações de dificuldade na sua economia, mas também daqueles que, beneficiando do euro, como é o caso da Alemanha, que é o maior beneficiário do euro, e tem consciência de que é o maior beneficiário do euro, a Alemanha tem que fazer algo no sentido de evitar, por exemplo, que tenha um superávit da ordem dos 6% atualmente. E, portanto, isso é uma das doenças do euro. Portanto, quem beneficiou mais do euro foram os países mais fortes, como é o caso da Alemanha. Eu recordo que um economista americano, que é um grande partidário do euro, é dos poucos, aliás, que é partidário do euro, dizia que, de facto, a Alemanha, quando é realmente a grande beneficiária do euro, porque quando tinha o marco, a economia alemã crescia, exportavam mais e, de repente, o marco valorizava-se. E, portanto, as exportações tornavam-se mais difíceis. Hoje, apesar de tudo isso, a Alemanha continua no euro e é beneficiária do facto de o euro não se valorizar na medida em que se valoriza a economia, em que cresce a economia alemã. Portanto, nós estamos aqui numa situação em que, de facto, espero que esta crise leve, nas dúvidas que a senhora Merkel manifesta, ela própria manifesta imensas dúvidas nas suas posições e ela, portanto, tem mais dúvidas do que o seu Ministro das Finanças, por exemplo. Há uma posição, acho eu, que há realmente ali uma posição divergente entre o Ministro das Finanças, ou pelo menos aparente, pelo menos, das Finanças alemã e a senhora Merkel, e eu espero que ela encontre as soluções adequadas para que, de facto, aquilo que muita gente diz desde o princípio da crise, e nós não podemos esquecer que vivemos a pior crise financeira desde 1929, mas desde o princípio da crise, finalmente a partir de 2009, 2010, muita gente disse que era necessário, por um lado, os países que estavam em déficit fazer as suas reformas estruturais, e fizeram-no, por vezes além daquilo que era necessário, que era razoável, porque tudo aquilo que foi adotado foi um pouco também para resolver o problema da dívida dos bancos alemães e franceses, mas os países, volto a dizer isso, os países que têm superávit têm que também eles próprios encontrar soluções, ou seja, investir, aumentar os seus salários para que a economia europeia cresça e os pequenos países os países em crise, possam de facto recuperar. Quanto à questão que lhe coloquei, acha que Tsipras tem agora mais força nestas negociações? Tsipras tem um problema terrível porque é de facto resolver o problema no interior do seu próprio partido, que é composto por variadíssimos partidos, né? Portanto é uma coligação. Mas ele conseguiu que haja um texto comum entre os partidos da oposição e os partidos do governo. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, ele tem mais poder neste momento para poder discutir com a Europa, ser mais afirmativo perante a Europa, mas, ao mesmo tempo, ser mais flexível no sentido de encontrar uma solução que satisfaça ambas as partes. Mariana Abrantes de Sousa, os Estados Unidos têm revelado aqui grandes preocupações com as questões geopolíticas adjacentes a este desenvolvimento europeu. São preocupações justificadas? Sim, por acaso essa é uma parte interessante que fica um pouco fora do que eu habitualmente vejo, porque a Grécia é um país importante na NATO, é um pilar no Mediterrâneo
dizem que isso é uma das questões que preocupa muito os Estados Unidos. Eu vejo isso também, eu vejo sempre tudo pela área financeira e não pela área política, que mais de um terço, o número que eu vi em certo momento era 150 mil milhões da dívida grega, era a dívida de armamentos. E, portanto, essas coisas estão interligadas e talvez isso tenha explicado porque é que os credores iniciais em 2005 foram tão condescendentes que fecharam os olhos à falta do cadastro, à corrupção, a todas as outras coisas. Os Estados Unidos aliás, todos nós devemos estar muito preocupados com o que está a acontecer no Mediterrâneo. Não só os refugiados, os barcos cheios de gente, o terrorismo e as barbaridades que se cometem agora na Síria e nos outros países, tudo isso nos deve preocupar bastante. A crise da Ucrânia também. Eu acho que tudo isso deve nos preocupar bastante. Mas a parte política é uma parte muito importante, mas o que vai definir o futuro da zona, eu acho que está em causa mesmo a zona euro, não é só a Grécia. Os gregos, infelizmente, vão ter que continuar a apertar o cinto. Provavelmente vão ter que manter o controle de capitais, porque talvez é um dos instrumentos que eles podem retomar temporariamente para equilibrar as contas. Eu acho que não há mal nenhum nisso. Quer a Islândia, quer outros países já tiveram controle de capitais, não é necessariamente uma coisa negativa. Mas se um país, uma economia frágil como a Grécia, continua a ser esvaziada, e eu, quando falo em esvaziar, não estou a falar na questão de que vão ter que reduzir pensões, etc. Eu estou a falar no facto de que uma pessoa de 60 anos não consegue, ou tem uma reforma antecipada, ou está a viver numa relote no quintal, como uma história que eu vi. Na Grécia, o desemprego entre as pessoas jovens, como nós, é de 20%. Portanto, na Alemanha é de 6% ou 7%. Portanto, os jovens, os rapazes e raparigas da nossa idade não somos todos iguais na Europa. Alguns têm trabalho, na Alemanha qualquer pessoa consegue continuar a trabalhar, na Grécia as pessoas não conseguem continuar a trabalhar. E essa fragilidade não está resolvida, não está explicada, e eu gostava de ser mais optimista, eu já fui mais optimista. Neste momento eu estou convencida que os decisores europeus não estavam a olhar para o problema da divergência, só estavam a olhar só varrer para dentro, como nós dizemos. E isso é insustentável. Mariana Abrantes de Sousa e Helder Oliveira, muito obrigada por terem estado presentes neste Conselho Consultivo, que fica por aqui, que regressa amanhã para debater mais temas desta atualidade informativa.